Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. O quarto domingo do Advento é aquele domingo em que o nosso coração tem que estar o quê? Arado, preparado para receber o menino Jesus. Qual é o coração que está preparado? É o coração humilde, sim ou não? Então vamos lá. A primeira leitura, com a profecia de Miqueias, diz o seguinte: Tu, Belém, de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Belém, que era a menor cidade de Israel, foi escolhida para nascer o Salvador. Então vamos lá. Pensa comigo, gente. Vamos lá. Se o pecado original é comas e serás como Deus, a soberba, o orgulho, claro, óbvio, que o projeto de Deus vai procurar sempre coisas pequenas e humildes. Sempre. Então, ele escolheu uma cidade menorzinha, não Jerusalém, que era a capital. Deus deixará o seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe dará à luz. Profetizando Nossa Senhora, que no Evangelho visita sua prima Isabel. Por que Maria foi escolhida? Porque ela era presidenta de Israel. Hã? Não? Senadora mais famosa? Não. Deputada federal? Também não. CEO da Google da época? Ou da Apple? Também não. Quem era Maria para ser escolhida para ser a mãe do Salvador? A mais humilde, a menor. A mais humilde, a menorzinha. Uma virgem que atraiu o olhar de Deus. Alguns teólogos dizem que Deus pensou todo o projeto nem tanto pelo filho que já existia no pai, mas pensando em Maria. Toda a humanidade tinha como centro, porque ela é a criatura central. Ela deu a carne para o filho, mas o filho já existia desde sempre. Antes de Abraão ser, eu sou, né? Maria não. Maria realmente passou a existir naquele momento da história. A menorzinha
que teve o seu filho na menor cidade e que ainda foi rejeitada a tal ponto de ter que ir para um estábulo, né? Uma manjedoura é praticamente um coxo. Ela não teve um acesso nem a um alojamento, mesmo grávida. Olha só, aqui a gente vai tendo pistas de que Deus quer se esconder dos soberbos. Se tem uma coisa que não bate na salvação, é a soberba. Não dá. Ah, mas então enrolou. Nós todos somos? É. A primeira coisa que nós temos que entender é reconhecer que somos soberbos. O simples fato de você passar o dia preocupado com um monte de coisa e não ficar perguntando para Deus o que Ele quer de você, já é soberba. A autossuficiência é soberba. Mas tem aqueles extremos, né? Ou não tem aqueles que falam assim, você sabe com quem está falando? Alguém já ouviu isso? Já tenho a resposta para você dar. Eu sei. É aquele que vai ser putrefado e comido pelos vermes daqui a uns dias? Né? Uma boa resposta ou não? Ou eu estou errado? Todos nós vamos ser cadáveres, comidos pelos vermes. Não importa a conta bancária, nem o cargo que tem. Hoje eu tentei lembrar o nome do santo que se converteu porque viu o cadáver da imperatriz do Portugal, Isabel de Portugal, que era uma das mais belas da Europa, e ele era herdeiro. Portugal e Espanha era muito junto, o reino. E ele era herdeiro de um ducado espanhol, chama Francisco Borja, o nome dele. Depois se tornou superior. Ele era todo o galanzão, todo mundo queria que suas filhas casassem com ele, herdeiro de trono, e ele foi incumbido de levar o corpo de imperatriz Isabel, da Isabel de Portugal, não é aquela Isabel, é outra, né? De transportar o corpo depois do falecimento dela. E depois do transporte, naquela época não tinha tanta técnica para manter o corpo, né? Eu sei que ele foi exposto ao cadáver todo putrefado, assim, fedendo. E ele era muito próximo dela. E ele tinha uma admiração por ela muito grande. Quando ele viu aquele corpo decompondo, fedendo, ele ficou dias sem dormir, lembrando dela. E disse, não, eu nunca mais quero servir a este mundo, porque o meu fim vai ser o mesmo. Vou buscar algo que dure para sempre. E aí que ele se tornou jesuíta, e depois acabou sendo superior dos jesuítas, e tornou santo, né? Deixou tudo e quis seguir a vida eterna. Então não se iludam. Ou então aqueles que falam, ai da minha família se não fosse eu. Eu sustento a minha família. Morre, ou então fica na cama lá, tem que trocar fralda, a família vive do mesmo jeito. Vamos pensar logo o tanto que nós não somos nada. Se você quiser realmente receber Jesus, você tem que ter consciência da nossa situação criatural. Nós não podemos perder essa consciência. Não tem jeito de receber Jesus verdadeiramente no coração, se nós não, claro, chegarmos a um nível de Nossa Senhora. Porque ser humilde, gente, é para gente grande, você entendeu? Ou não? Ser humilde não é para qualquer um, não. Ser humilde, eu estou falando isso porque, como eu disse hoje eu sou, o destino quis assim, eu sou filho de papaizinho. Eu não trabalhei na infância, na adolescência, fiz cursinho, os melhores cursinhos, né? Entrei na faculdade, ganhei um carro depois da faculdade, sem trabalhar. Minha infância foi tranquila, vendo desenho, Xuxa, né? O que me dava mais fadiga quando tinha que comprar um refrigerante e deixar de ver os desenhos na hora do almoço. Não dava fadiga danada, né? Bem, meus pais devem estar assistindo, que já foram na missa. Eu amo meus pais. Não tenho nenhum trauma com eles. Tenho muita. Por quê? Porque, na verdade, os dois foram muito pobres.
Meu pai sofreu muito, não tinha pai. Trabalhava lá batendo arroz. Depois, para estudar, tinha que andar quilômetros a cavalo. Minha mãe pegou uma fase da minha avó na roça. Com 8 anos, 7 anos, tinha que catar café. Vida difícil. Então, e eles não tiveram formação religiosa. Mas foram muito honestos naquilo que faziam. Então, na cabeça deles vou dar ao meu filho aquilo que eu não pude ter. Não é assim? Isso é normal. O problema eu pago um preço por isso até a morte. Quando você educa um filho desde pequeno para ser humilde, ele decola na vida espiritual rapidinho. O meu caso, tudo é difícil. Tudo para mim é difícil. Eu tenho uma luta interior contínua para vencer esse ranço que eu tenho, né? Desde pequeno. Por quê? Porque quando você educa o filho para ser humilde e trabalhador, naturalmente ele serve. No meu caso não, sempre tem que estar esforçando. Sempre. Tudo é difícil. Claro que Deus vai tirar um bem disso, Ele sabe. Eu acho que Ele até ri de mim, né? Eu sou aquele que faz, mas depois vai, né? Cachorrinho com as 4 patas travadas, puxado. Tudo. Quem me conhece sabe que tudo é um drama para mim. Tudo. Suar é um drama, eu não gosto disso aqui, ó. Já estou tendo luta interior. Essas roupas, não gosto. Não vou mentir. Sempre foi vida fácil. Mas claro, como médico também eu trabalhava muito, tal. Mas eu sei o quanto é diferente quando você educa um filho para ser humilde. Não para receber herança, porque isso não adianta nada. Esses filhos viciados aí que não têm domínio de si mesmo, acaba com herança em meses. Além de dar briga. Imagina você vendo seus filhos de mal para sempre, por causa de assédio, por causa de sei lá o quê, e ainda acabando com tudo em poucos meses. Com droga, com bebida, com farra. Não adianta nada você dar herança. Você tem que dar a Deus humildade, fazer a criança ser humilde. Eu lembro que eu ia visitar a casa dos meus amiguinhos, que os pais educavam para ser humilde. Só vai brincar depois que eles lavar a área. Mas eu ficava com raiva, né? Falei, sabe, ainda bem que lá em casa não tem que lavar nada. Meus primos ali em Firminópolis, minha tia vendia manteiga. Não, só vai brincar depois que bater manteiga. Nossa, que raiva que eu ficava. Hoje eu sei que é como era importante ensinar a bater manteiga, limpar a área, limpar banheiro. Mas assim, não é de fake, não. É fazer ser isso. Desde pequeno. Isso é muito importante. Muito importante. Isso faz uma pessoa. Eu sou testemunha de atender eu atendo milhares de pessoas, mas algumas pessoas que são muito humildes e que não eram de igreja. E quando elas se convertem, elas decolam. Eu até vejo passar assim, faz coisa que eu nunca faria hoje, nem depois de rezar de noite que eu já rezei. Por quê? Porque são humildes. Aí o Espírito Santo encontra um terreno fértil. Tem padres que ficam até com inveja da pessoa assim. Eu não, eu falo assim, me puxa aí. Puxa eu junto com você. Eu quero que vocês tudo viram santo, né? Quem é mais humilde aí? Tô brincando. Converte. Mas eu tenho testemunhos de muita gente que me liga dizendo, pessoas humildes. Padre, passei o dia inteiro de jejum pelo Senhor. Acordei 3 horas da manhã para rezar pelo Senhor. Mas muita gente. Por isso que eu falo que os humildes vão colocar no céu. Mesmo eu sendo filho de papaizinho. Filho de papaizinho, traduzindo na roça, é o cavalo de pangaré que não serve nem para puxar a carroça. Ruim de rédea. Já viu o cavalo velho quando vai mansa depois de cavalo de velho? Fica bom de rédea? Então, quer dizer que para eu funcionar, só na graça. Só milagre. Entende isso? Se eu sair... Agora tem uma vantagem. Tem uma vantagem. Eu não dou conta de ser padre sem rezar.
Entende ou não? Eu falo isso para os bispos, pode ficar tranquilo. Se um dia eu fizer uma merda muito grande, padre eu não continuo. Porque eu não dou conta. É a vantagem. Ou eu rezo, ou eu rezo. Ok? Agora, nós estamos aqui para entender um pouco esse projeto. E eu estou querendo que os que vêm depois de mim, os mais novos, não passem pela dificuldade. Porque muitas vezes não acontece o que aconteceu comigo, um milagre. Né? Às vezes não, a pessoa vai viver a vida inteira com deficiência de serviço, querendo ser servido, querendo sempre acumular, mandar, receber na mão. E a maior alegria é em dar que receber. Atos dos Apóstolos 20. Aí fica frustrado, entra em depressão, que é suicídio, porque não aprendeu a servir. Então está aqui, a mais humilde, na cidade mais humilde, e ainda foi visitar a sua prima grávida. Eu estava olhando, não sei que dia aí, é 150 quilômetros que ela andou. Tem base? Nossa Senhora andou. E aí vem Isabel, encontrando Nossa Senhora. O filho estremece, né? Entrou e cumprimentou. Ouviu? A criança pulou no seu ventre, dançou. Tem gente que compara isso, porque como Maria é a nova Arca da Aliança, a Arca da Aliança, Davi dançou quando levou, né? A Arca da Aliança, ele estava dançando. Então, como Maria, a nova Arca da Aliança, é como se João Batista dançasse como Davi, de ver. Mas também se alegrou. Por quê? Porque ali estava a salvação. Os humildes conseguem ver através desse mundo. Quem que pode imaginar, quem vem aqui durante o dia, muita gente está reclamando que está muito quente aqui de dia, né? Vamos pensar depois de uma forma de deixar o ar ligado da capela. Eu quero que vocês venham aqui, depois vão pôr os moranguinhos lá, quem doar aí. Você tem uma atração a mais para vir adorar Jesus, né? Mas enquanto não tem, a pessoa que vê lá fora, você de joelhos, suando aqui à tarde, não entende nada disso. Só quem é muito humilde para entender. Quem que entende um pedaço aparente de pão, que não é mais pão, que se deixa levar, que alguém pode carregar para lá e para cá, fica dentro do sacrário, que uma mão de um pecador faz o pão virar Deus. Quem é que é soberbo que consegue ver isso? Aquele escondimento que Jesus teve de nascer numa cidade pequena, na mais humilde, ter o padrasto que é carpinteiro, viver 30 anos numa família, escondido, depois 3 anos pregando sem lugar para dormir, comendo o que os outros dão, e depois ainda passar por isso. Quem é que é soberbo que vai conseguir ver isso? Nunca, nunca vê. São Francisco, que é humilde, eu não podia ver uma torre de uma igreja de longe, ele se ajoelhava e fazia a sua oração em honra, porque via que Jesus estava ali naquela igreja. Quem é soberbo que consegue ver? Jamais. Então Santa Isabel, o João Batista que estava no ventre, se estremeceu de ver aquele Salvador. E ainda diz, a que devo, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O fruto que foi tirado da vida eterna, foi devolvido à árvore da vida. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel, idosa, com o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, para dizer que aquele antigo está para se transformar no novo. Nossa Senhora virgem, jovem, com Jesus dentro, para dizer que está inaugurando a nova história da humanidade. Uma coisa engraçada é que muitos dos ateus são professor de história, não é? E eles têm que falar antes e depois de Cristo. Eles falam mais Cristo que nós. Não existe Jesus. Isso aconteceu 100 anos antes de Cristo. Não existe Jesus. Isso foi 200 depois de Cristo. Não existe Jesus. Dá dó, né? É engraçado. Como é que alguém pode entrar na história e zerar o tempo? Só Cristo, só o Senhor do universo mesmo para fazer isso. Então aqui você vê o antigo encontrando o novo. A nova Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, o cetro de Arão e o maná. Bem, até o Papa Bento fala que tinha o maná. Maná é aquele pão que eles comiam no deserto, que só servia para aquele dia. Esse pão perdia se deixasse para o dia seguinte. Quer dizer que também no dia a dia,
Deus nos dá o suficiente para viver. Quem de vocês está aí com um problema financeiro e quer que Deus já resolva de uma hora para outra? Calma, Ele vai dar o suficiente para cada dia. Reze, confie na providência e caminhe na humildade, que Ele vai agir, né? Então Ele sempre dá o suficiente para você a cada dia. Então Maria, que é a nova arca da aliança, Jesus é o novo maná, que é a Eucaristia. Jesus tem o cetro do seu poder, o reinado. E também Arão era o profeta, né? A descendência de Arão é da tribo de Levi. Todo sacerdote do Antigo Testamento era da tribo de Levi. Jesus é o sacerdote por excelência. E o profeta, a lei, a nova lei. A lei de Jesus é o amor. A lei de Moisés não consegue abranger tudo. Precisa de amor. Só a lei, a pessoa que é muito legalista, ela não ama. Eu já dei exemplo aqui. Se tem uma regra, fechar a igreja às 6 horas da tarde. Aí vai um guardinha, vamos supor que tem um guardinha, vai lá e aí está chegando um pessoal da roça, que furou o pneu, que queria vir adorar Jesus, sujo, que teve que trocar, suado. Nossa, nós estamos vindo a 50 quilômetros, só para rezar um pouquinho, está fechando. O legalista diz, sim, está fechando. Sinto muito. A pessoa que ama, o que ela faz? Não, peraí, eu vou ficar aqui um tempo, pode entrar. Ou então, se não puder ficar, liga para alguém aqui de frente, perto, ou para alguém, ó, pode vir cá fechar a igreja depois? O amor supera a lei. Ou quando você vai para o sinal vermelho, pode passar no sinal vermelho? Depende. Está lá, 60. Aí seu pai está infartando, está lá, 60, 59. Não posso passar. É assim? Não, você olha, vê se não vem carro e vaza para o hospital. E se tiver o pardalzinho? Não tem problema, paga a multa. É pecado? Não. A lei não consegue atingir o amor. Uma mulher grávida. Não, mulher grávida já em trabalho de parto. Você não vai ficar esperando. Então nunca a lei. Então Jesus é a nova lei, o amor. O amor, tem um santo que dizia que os santos são os mais imprevisíveis que tem. O legalista não. O legalista bota a lei e pronto. O santo não. O santo é imprevisível, porque ele é humilde. Ele age de acordo com cada um. Vê a história, mas dá fadiga. Para ser humilde dá fadiga. Ser humilde dá fadiga. Nossa, por isso que ser humilde não é para qualquer um. Quem mais é humilde no mundo é o homem mais poderoso do mundo. Eu não sei quem é, porque domina a si mesmo. Fica com raiva, de bico, brigar, revidar, vingar, qualquer reborreia faz. Agora, ser humilde de verdade não é ser bobo também não. Não é ficar aguentando bobagem de marido, de esposa o tempo inteiro não. Humilde de não ficar feridinho. Como São João Maria Vianney era chamado de burro, ele vai lá e pega a cabeça de burro, põe debaixo do braço, chega lá em Ars e fala: Senhor, me chamaram de burro a vida inteira. Aqui chegou o seu burrinho, faça dele o que o senhor quiser. Virou o patrono dos sacerdotes. A primeira estrada de ferro de Paris para o interior foi para Ars. Tanta gente procurava o burrinho de Deus. Por quê? Porque Deus encontrou um terreno fértil no coração humilde. Como não é fácil ser humilde, o que nós temos que fazer? Pedir humildade. Pedir que nós nos reconheçamos dependentes de Deus. Treinar depender de Deus. Treinar o serviço. Santa Teresinha dizia: não são as grandes coisas que fazem os santos, mas as pequenas coisas feitas com muito amor. Eu tenho dito que vocês são os donos da paróquia, não o padre. É um erro falar, eu sou o padre, eu sou o dono. Não, são vocês que são donos. Eu sou servo de vocês, porque eu passo, não é verdade? Vocês não passam. Quando tem um papel jogado no chão, tem 3 tipos de paroquiano. Um que diz assim: esse povo dessa igreja, o padre, sei lá o que, não cuida dessa igreja direito. E não pega o papel.
Um segundo, que fala a mesma coisa, mas pega o papel. Mas o meu objetivo aqui é a terceira pessoa paroquiana, que vê o papel no chão e diz: é a casa do meu papai. Essa é a casa da mamãe. Eu não quero ela suja. E com amor, tira o papel. Limpa a casa porque ama. Porque é a sua casa. É a casa do papai. É a casa da mamãe. Essa consciência filial que a gente chama, que é o objetivo, só os humildes têm. O humilde não fica preocupado em acusar quem está errado porque está com o papel no chão. Ele faz aquele pequeno gesto por amor, porque ama. Ou quem cozinha para a igreja, escondido, suando, mesmo que ninguém vai lá falar obrigado, por amor. É a casa, eu estou ajudando a casa do papai, a casa da mamãe. Isso é muito importante, isso muda tudo. Então a humildade, ela reflete em tudo. A segunda leitura, gente, para eu explicar ela, vocês já sabem mais ou menos, que fala do sacrifício que Jesus tirou dos animais, e ele aqui fala que ele criou o corpo. O corpo de Cristo somos nós batizados. Quando teve a paixão, morte e ressurreição, o batismo nos incorpora no corpo de Cristo e nos faz capazes de oferecer nosso sacrifício. Aqui entra a humildade de novo. Uma pessoa acamada, que para o mundo fala que não presta mais, só dá despesa para o Estado, porque tem que pagar o recurso do governo. Para a vida espiritual, uma pessoa acamada, ela tem o maior poder que existe. Ela pode oferecer aquilo para Deus pela salvação. E o demônio sabe do poder de uma pessoa acamada. Por isso que ele quer a eutanásia. Ele coloca na cabeça dos globalistas que tem que abaixar a população, e um dos ataques é a eutanásia, dizendo que é para tirar o sofrimento do idoso e para não dar despesa. E na verdade não. Um idoso, não só idoso, uma pessoa acamada, que está sofrendo na cama, se ela oferece aquilo e se une ao corpo de Cristo, então ele não quer mais sacrifício de animais, mas o seu sacrifício do batizado. Você não tem noção o que você é capaz, mesmo na cama, sofrendo. Você pode salvar milhares de pessoas, você pode salvar sua família inteira. Carlo Acutis não tinha uma vida extraordinária. O que ele fez no final da vida dele? Ofereceu o câncer para o Papa pela igreja. Virou santo. Entenderam? Bem, eu acho que já tem vários aspectos para refletir nesse Natal. O que eu imploro para vocês é: busquem, implorem a Deus a humildade para arar o coração e receber Jesus numa manjedoura. Nós sabemos que Herodes quer matar as crianças aí, amanhã. A história se repete. Rezem por essas crianças também, que são os mais humildes. Eu vi um teólogo dizendo que o maior mendigo que existe é a criança no ventre. Porque é o mais indefeso de todos, né? E o mais mendigo que a criança ainda é a alma do purgatório, que ela não pode nem pedir para ela. A criança também não pode se defender. Então vamos pedir um coração humilde. E se você é pai e mãe, eduque seu filho para ser humilde. Olha nos meus olhos, eduque seu filho para ser humilde. Porque quando ele tiver um encontro pessoal com Jesus, ele vai decolar na santidade. E você pode ficar em paz. Porque um filho santo, você pode morrer em paz. Porque ele sempre vai produzir frutos. Mas deixar herança para pessoas viciadas que não têm um encontro com Jesus, vai durar pouco a sua herança. O ódio vai ficar e ainda pode se perder. Que Nossa Senhora, humilde, simples, dona de casa, mãe, rainha do céu e da terra, interceda pela nossa humildade. Não é fácil não, gente. Tem que rezar demais para ser humilde, é o que eu diga. E assim mesmo, sai tudo meio torto assim. Mas com a graça de Deus, nós vamos conseguir. Morrendo a cada momento para nós mesmos. Se alguém te humilhar, aproveita. Fala: Senhor, eu sou isso sim, mas eu estou nas suas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu tenho certeza que Jesus vai nascer no seu coração nesse Natal de uma forma extraordinária. Assim seja.